Hoje, galerinha, eu vou pintar um Bobbie Good, só que eu vou ensinar vocês a fazer vários efeitos. O efeito grama, o efeito dourado, o efeito pôr do sol, o efeito luz. Bom, eu já comecei a fazer o efeito luz, como vocês podem perceber, que eu estou fazendo nas janelas, que seria uma luz, que nesse momento já é para estar ligado, né? As luzes das janelas. Bom, aí depois daquela janela, eu fui fazer a outra da casinha, a outra da outra casinha lá atrás. Como vocês podem perceber, tá ficando bom. Você que tá chegando agora, amiguinho, deixe seu like e se inscreva no canal, viu? Porque vai ajudar bastante. Bom, continuando, eu fui fazer a janela ali do outro negócio, da outra casinha que eu esqueci de fazer a janela. Bom, como vocês podem perceber, eu sempre tô pegando uns tons bem parecidos, porque é isso que dá o efeito, né? Bom, esses outros efeitos, como o efeito pôr do sol, madeira, que eu esqueci de citar, e o efeito grama, o efeito dourado, eu não mostrei para vocês porque eu já tinha feito, viu, pessoal? Me desculpem, mas eu já tinha feito os efeitos, então não deu para mostrar. Bom, mas continuando, ali é a última janela dali da esquerda. E agora vamos para a única janela da direita, que ela vai ficar bem bonitinha, que é a última janela, né? Bom, continuando, aí esse tom de amarelo, já puxando pro laranja, e finalmente o laranja em si para dar aquele toque. Bom, ficou bem bom na gravação, mas aqui em casa dá para ver alguns risquinhos. Bom, continuando, agora eu estou nas flores. Olha só, como vocês podem perceber, eu colori as flores dali, ó. No canteirozinho que fica ali na janela. Desculpa, gente, mas eu não lembrei o nome no momento. Bom, aí eu fui passar a canetinha branca nas florzinhas. Ah, gente, e para fazer o efeito grama, vocês precisam de um verde escuro. Aí depois vocês passam uma canetinha, vocês botam a canetinha branca. E depois vocês pegam uma caneta amarela e passam nas bolinhas da canetinha branca uma verde escura, uma verde clara, viu, pessoal? O tutorial já tá aí, tá? Bom, aí depois, essa canetinha aí, que vocês podem ver, eu usei para fazer o efeito ali, ó, da grama. Bom, continuando, aqui eu fui fazer as pétalas das flores, para elas ficarem mais realistas, certo? Bom, como vocês podem perceber, tá ficando bom. Bom, aí eu fui fazendo as outras flores, porque, né? Ah, gente, eu fui deixar os personagens por último, porque eu ainda não queria fazer eles, queria primeiro fazer os efeitos e tudo, né? Bom, aí fui colorir as outras flores, ali daquele canteirãozinho pequenininho. Bom, eu acho esse vermelho bem bom. Bom, gente, continuando, agora eu esperei secar e agora eu tô fazendo ali na outra parte. Eu tô fazendo as pétalas das flores, que é pra ficar mais realista as flores, certo, gente? Bom, continuando, eu fui fazer a última florzinha. Prontinho, fiz a última florzinha. Aí eu fui fazer de novo ali na outra florzinha que ela já tinha secado. Aí, de novo naquela florzinha, né? Bom, agora, pessoal. Bom, gente, continuando, agora é as folhas. As folhas desses canteiros, desses vasinhos, junto com as flores. Aí nesse outro. E agora. Ah, esqueci ali, né? E agora ali em. E agora de novo, com um tom mais escuro. Eu vou passando ali nas folhas, que é para dar uma sombra, né? Porque tem flores que elas estão em cima das folhas. E eu vou fazer a mesma coisa nos outros canteiros. Agora, continuando, né, com de novo a mesma caneta, eu vou passar ali, em cima. Aí, com o verde mais escuro,
De novo, a gente vai passar ali, nas folhinhas e tudo. Pronto. Agora, eu vou consertar o que eu fiz, o que eu borrei ali. Isso é uma dica para vocês, pessoal. Quando vocês errarem, vocês podem usar a canetinha branca para consertar. Aí eu fui usar esse azul e ficou bem bonito pelo visto, viu, pessoal? Aí eu fui pintar o telhado dessa casinha, que é de madeira. Primeiro eu fiz aquela borda ali, que eu sei querer borrar ali, mas eu não tinha visto. Bom, aí eu fui fazer ali as telhas do telhado da casinha, como vocês podem perceber. Bom, aí eu terminei as telhas e aí com outro tom eu passei bem ali onde tá a partezinha aparecendo. Aí eu fui fazer o reflexo do sol na água, que ele é literalmente o sol, né? E aí eu fui fazer o oceano, onde tinha um barquinho. E aí eu fui de novo com o amarelo e fui ajeitar, fui fazer um degradezinho, só que não deu muito certo, então só continuei mesmo. Eu pintei ali onde está o barquinho, vocês podem perceber, pessoal, e quase terminando esse oceano azul, que todo oceano é azul, né? Bom, continuando, fui fazer a sombra ali no oceano, inclusive debaixo do barquinho. E ficou bom. Não sei pra vocês, né, pessoal? Ah, gente, eu vou pedir de novo. Se você não tinha deixado o like antes, deixa agora, viu, pessoal? Bom, continuando, eu vou usar a canetinha branca. Eu usei ali no sol e ali no mar, que ficou bom. Pra mim, né? Isso é pra vocês. Aí eu fui pintar ali a vela do barco e eu pintei ali um negóciozinho do chá naquele personagem. Aí eu fui fazer o, a fumaça como se tivesse acabado de sair do forno. Forno não. Como se o negócio de chá acabasse de ter saído da chaleira. Mas continuando, aí eu pintei ali dentro da caneca. Acho que é uma caneca. Isso, é uma caneca. Aí eu fui fazer mais fumaça, só que pra mim, fui fazer mais fumaça, só que não ficou muito bom, né? Aí, como não ficou muito bom, eu resolvi apagar. Aí eu fui fazer os sapatos dos personagens. E esse daí é chique, viu? É até de uma marca famosa. Uma marca que tem estrelas em inglês, tá bom? Bom, aí dela tem um famoso Cezinho da professora. Vocês sabem qual é, né? Marcas bem famosas, viu? Bom, aí eu fui pintar o tênis dela, né? Que um é do Cezinho da professora e o outro tem a ver com estrelas. Eu acho que vocês sabem, porque são duas marcas bem famosas. Aí eu fui fazendo o outro, que é geralmente azul, vermelho ou cinza. Aí do nada aparece uma mosca ali no meio da gravação, mas continuando, né? Aí eu terminei de pintar e eu resolvi fazer a roupinha para os personagens. Eu decidi fazer uma blusinha, uma meiazinha para minha bonequinha, uma calça. E esse daí que eu tô fazendo agora, eu usei a criatividade. Eu resolvi fazer uma coisa que eu ainda não vou falar. Eu acho que vocês já sabem o que é só pela boina, hein? O que será que você. O que será? Bom, gente, se você falou que era um pintor, você acertou. Eu tive a criatividade de fazer um pintor porque eu tive a ideia, né? E esse pintor aí gosta de azul, né? A boina tem esse detalhe azul, o casaco é azul, o sapato é azul. Nossa, esse daí gosta de azul, viu? Aí eu fui fazer as manguinhas, que seria a blusa, da minha bonequinha e o short dela. Aí depois eu fui fazer a parte da blusa. Eu fiz um círculo que eu queria fazer uma estrela bem ali no meio, com o amarelo que está ali separado, como vocês podem ver, ao lado direito da sua tela. Aí eu fiz a estrela, como prometido, né?
Aí eu tentei fazer um degradezinho ali, né? Tentei fazer um degradezinho e algumas sombras. Aí eu fui fazer a meia na minha boneca. Aí, com um lápis, eu fui fazer um cabelinho nela. Sim, gente, ela vai ter um cabelinho. E vai ser tataratata, castanho. Mas antes vamos pintar as presilhas, né? Bom, pronto, eu já pintei as presilhas e agora o cabelo, que ele é castanho como prometido. Bom, como vocês podem perceber, eu já fiz ali um negocinho dela. E agora eu vou fazer do outro lado. Como vocês podem perceber. Eu só fui pintar a franjinha dela primeiro. E aí depois o do outro lado. O negocinho do outro lado. Aí, pessoal, eu fui fazer de novo com outro pincel só pra ficar mais bonito. Pra ficar melhor. Aí eu fiz um blush nos dois. E eu também resolvi fazer um cabelinho no pintor. E ele é loiro. Bom, continuando, eu fui fazer o efeito tijolo, que eu esqueci de citar no começo do vídeo. Olha só, eu fui fazer o efeito tijolo, que é só fazer algumas linhas e eu a partir do tijolo, viu, pessoal? É bem fácil, para vocês que não sabem fazer. Olha só. Aí depois que vocês fizerem esse negócio, as linhazinhas, vocês vão colorir com cores de tijolos, como um exemplo vermelho, meio vinho, um vinho, marrom, essas cores assim, como vocês podem ver. Bom, aí, depois de eu ter feito a parede de tijolos, eu fui fazer o efeito vinil. Primeiro, a gente vai pintar a parede da cor que vocês querem. E aí, depois, com a canetinha branca, a gente vai fazer pontinhos. Ou é feito pontinhos, pontilismo para vocês, mas as artistas, ou é o efeito vinil para outras pessoas, né? Dos construtores. Porque deve ter, né? Bom, continuando. É, desculpa, gente, por alguns segundos de silêncio, mas continuando, né? Aí, gente, eu fui pintar a parede dali, ó, daquela construção que eu fiz de um cinza que parece de concreto, que parece que acabaram de rebocar ela. E minha caneta, infelizmente, falhando, né? Aí eu fui fazer ali, naquele canteiro que tá voando, na janela. Tá na janela, certo? Gente, correção, é uma floreira que está pendurada numa janela. Aí eu vou pintar agora a parede desse pintor. Mas, gente, eu tenho uma pergunta. Será que foi ele que pintou essa parede de azul? Se vocês acham que ele pintou essa parede, deixa o like aí. Eu acho que ele pintou, hein? Bom, continuando, eu fui pintar ali, ó, naquela bordinha. E pelo visto essa casa não tem porta. Ixi, vai dar ruim pra ele, né? Uma casa sem porta não dá certo, não. Aí eu fui pegar um cinza que é pra fazer os sombreamentos ali naquela casinha. Aí eu também fui pintar a calçada onde ele está. Calçada não, escada. Falei errado. Desculpa, gente, por ter falado errado. Bom, aí depois, como eu percebi que aquele tom de cinza tava falhando muito, eu fui pegar esse outro que parece também concreto. Aí eu fui pintar esse gatinho bem fofinho, só que eu acho que ficou muito escuro pra vocês aí na gravação. Não sei. Bom, aí eu fui fazer os bigodes de gato. Miau. E aí eu fui fazer o famoso a rua. A rua que é de madeira, só que não deu pra fazer o efeito madeira. Dá pra fazer mais nessas áreas assim que são pequenininhas, como exemplo, aquele lugar ali, ó, naquela cerca. Bom, aí eu fui continuar a fazer a madeira. Só que eu tava tendo que usar a partezinha fina do outro. Aí, gente, eu tinha levantado a folha pra ver se eu tinha manchado, né? Não, ver se eu tinha manchado atrás. Que vai que manchou, né? Porque às vezes a folha de acetato não tá bem colocada. Aí tem que checar mesmo, né?
Às vezes, quando eu vou pintar as minhas pinturas, as páginas do meu livrinho, eu sempre tenho que checar. Mas hoje eu chequei, né? Já mostrei, já fiz. Aí só falta essa partezinha dessa rua. Tá quase acabando e pronto, finalmente. Ufa. Aí eu fui pintar os vasinhos. Ixi, gente, esse meu vermelho já tá falhando. Que tristeza, né, gente? Que pena que já tá falhando. Bom, mas eu não tenho culpa, né? Eu uso ele demais. É, pronto, gente. Eu finalmente terminei esse negócio. Agora só falta eu usar a canetinha branca. Como vocês podem perceber, eu fiz alguns bigodes de gato. Que é só você passar uma pitadinha da canetinha branca e aí depois fazer com o dedo, passar o dedo. Viu? No sentido ao contrário. Gente, eu pintei os olhos do meu gatinho que agora tá parecendo um fantasma. Tá parecendo um bicho do mal. Não sei por que que eu tinha feito aquilo. Mas agora não tem mais volta. Agora tá parecendo um fantasma, o meu bichinho, meu gatinho. Que triste. Bom, continuando, eu fui fazer ali na, na rua. Aí eu também fui ajeitar ali, ó, pra dar mais pra perceber. E aí eu coloquei A, M, e aí, pessoal, ficou assim. Tchau, gente!